De Olho no Concurso, com Valdir Santos. Olá, Valdir, bom dia. Olá, Jefferson, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Hoje temos aqui a participação do Anderson Ribeiro. Ele está atento aí, a Secretaria da Cultura cancelou o processo seletivo para contratação de representantes territoriais de cultura. Isso foi divulgado ontem. Ele pergunta em que pé fica, né, esse concurso e os pretendentes a essas vagas. Enfim, quer saber das novidades com você aí, Valdir. Esse é o assunto do momento, né? Agora tem uma repercussão que vai muito além especificamente desse edital. O que aconteceu, na verdade, é que houve a publicação de um edital convocando a participação de pessoas para a disputa de vagas temporárias, para uma atividade que, por sua natureza, não tem essa característica de temporariedade, portanto, não poderia ser feita através de reda, deveria ser feita através de concurso público. Quer dizer, a organização do sistema de cultura da Bahia não é uma coisa emergencial, é uma coisa que precisa fazer parte, não é uma coisa temporária, precisa fazer parte da própria política de cultura do Estado. E como é que ficam, então, diante dessa situação, como é que ficam os participantes? Não houve participantes porque ontem, exatamente quando começaria a ocorrer inscrição, o processo seletivo ele foi suspenso em virtude da publicação na imprensa, em diversos órgãos de imprensa, das irregularidades. Eu havia, inclusive, publicado uma carta aberta no dia 19 de fevereiro, mas devido ao carnaval, evidentemente, não havia muito espaço para isso. No dia 20 de fevereiro a gente falou sobre isso aqui na CBN e, felizmente, a imprensa se interessou pelo tema, porque não tinha como não se interessar, e isso repercutiu bastante, inclusive nacionalmente, de maneira que não há participantes, não há inscritos. Agora, o secretário promete que nos próximos dias vai ser publicado um novo edital, espero eu, corrigidas as irregularidades, e para que isso ocorra... Essa data ainda não está definida, tá? Não foi definida. Agora, para que ocorra realmente uma publicação sem irregularidades, a primeira coisa que precisa fazer é que não seja reda, né? Que seja concurso público, porque não há como você contratar para uma atividade dessa pessoas que vão ficar temporariamente. E as outras irregularidades que tinha lá no edital, né? A atribuição de pontos para pessoas filiadas a partidos políticos. Isso até não é o mais grave, mas é o que chamou mais atenção. Pessoas filiadas a partidos políticos com atuação em sindicatos ou em organizações da sociedade civil, né? Teriam 2,5 pontos para cada ano correspondente a esse tipo de atividade. Pois é, e isso cria uma insatisfação geral na população, né? Porque a gente sabe que existe uma resistência por parte das pessoas na participação político-partidária. As pessoas costumam dizer que não gostam de política. Então você vem para uma coisa que encontra a algeriza de uma parcela significativa da população e atribui a isso uma pontuação, uma diferenciação de uma vantagem, realmente causa um clamor público. Agora, Valdir, deixa eu só complementar aqui, porque me parece que no edital também estava previsto que, por exemplo, caso nenhum candidato obtivesse pontuação mínima, a Secretaria da Cultura estava autorizada a contratar de forma direta qualquer pessoa que tivesse ou não se inscrito na seleção. Isso também está correto? Isso, Jefferson, é exatamente o mais grave da história. Apesar da questão do partido ter chamado mais a atenção, mas o mais grave é isso, porque na prática esse edital estava servindo para autorizar inconstitucionalmente a contratação de pessoas sem a mínima seleção, apenas uma entrevista que não representa absolutamente nada. Então eu fiz até um pequeno exercício, um exemplo, onde uma pessoa com doutorado, com livro publicado, com filme, com direção de filme, ou seja, atividades que o próprio edital atribuía pontos, e essa pessoa atingiria 41 pontos, ou seja, não atingiria o mínimo de 42, que esse mínimo pode ser até... no edital não fica definido um número fixo como pontuação mínima. Então esse número poderia ser exigido até maior do que 42. Mas no exemplo que o edital traz, esse número seria 42. Então uma pessoa com muitas qualificações não atingiria, seria eliminada por falta de pontuação, enquanto que alguém que sequer tivesse feito sua inscrição, como você disse, ou que tivesse tirado nota 0 na avaliação de currículo, poderia ser livremente nomeada. Outro ponto que eu acho polêmico, e queria também saber a tua opinião, porque o critério de classificação dos pretendentes, né, às vagas, segundo o edital, era análise curricular e entrevista. Entrevista não é também um recurso assim meio subjetivo demais, não?
Quer dizer, a entrevista ela pode ser considerada eliminatória numa seleção, num concurso público? Pois é, de forma alguma. Isso não pode ser usado como critério, porque a subjetividade aí é 100% do fator que vai definir as coisas, né? E na própria análise de currículo, existe também uma margem, porque não há como o edital prever todas as hipóteses. Então diz assim, atividade perante sindicato, atividade no campo cultural, vamos supor que fosse isso. O que é uma atividade no campo cultural? É a execução da tarefa, ou é a supervisão, a coordenação, a designação? O que é exatamente isso? Então, até na questão do currículo, que o edital tenta dar uma objetividade maior, também haveria subjetividade. Mas nesse caso, como você diz, nessa entrevista, era só subjetividade, quer dizer, o administrador fica sem controle. Como é que uma pessoa vai interpor um recurso se achar injustiçado por ter sido entrevistado por não estar, por exemplo, fazendo parte do partido certo, né? Então, se a subjetividade prevalece, há uma injustiça. Agora, isso serviu muito à exoneração do Adalberto Santos, eu até não esperava que ocorresse, porque o governo do Estado não tem respeitado o concurso público. Então, o que ele fez foi somente seguir a mesma linha, né? Mas o fato de isso aí ter chegado à imprensa é excelente para que as pessoas que não estavam acompanhando situações como essas fiquem sabendo de que é preciso realizar concurso público na Bahia e acabar com esse negócio de reda, que é uma invenção daqui, que assusta as pessoas lá fora. As pessoas não acreditam que aqui na Bahia a situação, Jefferson, é tão grave. Tá certo. Valdir Santos, muito obrigado, bom dia e até segunda-feira. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana. A gente agradece aqui ao Anderson Ribeiro por ter levantado essa questão conosco hoje aqui, a respeito do concurso da Secult, Secretaria da Cultura do Estado, que foi cancelado ontem por causa dessas irregularidades no edital que foi publicado no fim de semana retrasado e que ainda bem veio à tona aí para alertar as pessoas e resultar no cancelamento do concurso. Obrigado ao Anderson. Você também pode participar aqui desse espaço, é só escrever para De Olho no Concurso, @redebahia.com.br. Valdir Santos, advogado especialista na área, conosco de segunda a sexta-feira no CBN Salvador.